Oi, para você que já viu esse vídeo meu, já conhece esse projeto, mas caso não tenha visto, Outcome Memories Revival, ou OMR, que eu prefiro chamar assim às vezes, é mais um dos milhares de revivals que Outcome Memories foi recebendo ao longo do tempo. Mas ele tem um diferencial: o jogo está repleto de desenvolvedores e contribuidores que já trabalharam no jogo original, e no meu vídeo deu pra perceber que o tópico dele era bem mais curto se comparar com Residual Memories, mas isso tem um motivo, eu vou falar dele daqui a pouco. Mas no geral, OMR é basicamente uma continuação espiritual e oficial de Outcome Memories. E recentemente, esse jogo lançou uma direct com o Werehog DX como apresentador, mais uma vez trazendo notícias e coisas exclusivas, então todos os créditos a ele. E nessa direct, algumas perguntas interessantes foram respondidas em relação ao projeto e em como anda o desenvolvimento do jogo no geral. E eu queria compartilhar essas informações com vocês, né? E traduzir também de certa forma. Mas antes de começar de fato, eu vou dividir o vídeo em alguns tópicos, então caso você queira ver algum tópico específico, é só você ajustar aí na barrinha do vídeo e pular pra notícia que você achar melhor. Enfim, vamos começar. Antes de continuar com o vídeo, caso esteja a fim de comprar Robux barato em um local confiável, recomendo que passe na Fastbucks no link da descrição aí abaixo. E use meu cupom de desconto LUNA5 para 5% de desconto nas compras que você fizer lá. Muito obrigado. O que acontecerá com Outcome Memories Revival caso o original volte? O projeto ele continuaria de pé, pois apesar de ser um revival de Outcome Memories, ele tem mecânicas, modelos e art style completamente diferentes do jogo original, então provavelmente os dois jogos coexistiriam e fariam uma collab entre si, meio que sendo um jogo fundindo com o outro, só que separados, principalmente porque os dois projetos são liderados por pessoas que são amigos entre si, então não existiria rivalidade nenhuma. O Silver vai receber o Ryuk em Outcome Memories Revival? Sim, ele vai. Assim como todos os personagens do jogo. Pra ser bem sincera com vocês, eu vou acabar deixando de fora uma boa quantidade de perguntas que o Werehog acabou fazendo pro dono do jogo. Algumas perguntas que ele fez são tão óbvias e tão irrelevantes que é até meio triste ver que muitas perguntas melhores foram deixadas de lado. Mas mesmo que óbvias, eu vou selecionar algumas perguntas dessas irrelevantes só pra não passar em branco e pra caso alguém queira ter certeza da informação. Tipo essa super óbvia do Silver. Só não vou me aprofundar muito justamente por ser algo muito na cara ou até meio irrelevante. Enfim, terão mais pessoas do time original do jogo entrando para a equipe de OMR? Não, o time de desenvolvedores em si já tá fechadinho e eles não estão aceitando novos desenvolvedores no momento. A única coisa que eles estão aceitando são exes novos, nada além disso. O time inteiro já é praticamente composto por devs do Outcome Memories original, então acho que isso não é prioridade para eles no momento. Outcome Memories Revival pretende ser similar ou diferente ao original? Essa pergunta é meio besta, eu sei, mas vamos lá. É dito desde o começo que o jogo ele seria totalmente diferente do original em tudo, mas a resposta do dono do jogo nos entregou algumas informações bem interessantes, como mapas novos que eles pretendem fazer pro jogo, como por exemplo alguns mapas que teremos no Revival no futuro, e ele deu alguns exemplos de mapas que teremos no jogo, sendo esses a Ice Cap e a Scrap Brain, e principalmente a Margin Forest, que eu sinceramente fiquei bem surpreso de ver que ela vai estar no jogo, e eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser, porque nenhum jogo adaptou essa porra desse mapa, e eu quero ver esse mapa em ação. Ele é muito interessante, cara, eu gosto muito dele. Mas não foi só de mapas que eles comentaram. Eles também falaram que a Tripwire nesse jogo não vai plantar minas. Finalmente vai tomar no cu, Tripwire. Ela vai ser uma personagem completamente diferente de se jogar. Isso é muito empolgante pra mim, velho. Eu não gosto da Tripwire e eu não gosto da gameplay dela atualmente. E eu sinceramente prefiro muito mais que ela seja remodelada e refeita, porque tá precisando, cara. Essa personagem é muito paia. Agora sobre o 2011X, tem algo muito maneiro sobre ele que vai acontecer nesse jogo. Falaram nessa entrevista que o 2011X do Outcome Memories Revival vai utilizar o kit que o rework dele no Outcome Memories original teria. Ou seja, o rework que a gente nunca conseguiu ver chegando no Outcome Memories original, a gente vai ver acontecer aqui no Outcome Memories Revival. Porque, como já dito antes, alguns desenvolvedores são os mesmos do jogo original e eles pretendem sim trazer o que não foi trago por lá aqui nesse Revival. Esse jogo vai ser uma segunda chance pra gente ver tudo que não foi possível de ser feito no jogo original acontecer. E eu sinceramente fico muito feliz com isso, porque muitos movesets que a gente nem chegou a ver no Outcome Memories original tinham ideias bem interessantes. Eu fico feliz que eles não vão ignorar e deixar isso de lado, porque eu quero ver essas ideias sendo executadas. E eu fico feliz que a gente vai conseguir ver o que era pra ser o rework do 2011 no jogo. Eles falaram também que o Eggman não vai ser tão irritante quanto no jogo original. Graças a Deus, eu odeio o Eggman com todas as minhas forças. Vai se fuder, Eggman, vai tomar no cu. As cartas de tarot da Amy também irão receber um rework, e eu espero que isso faça com que ela seja uma personagem mais convidativa de se jogar e mais profissional pra quem
gente já sabe como ela funciona. E o Sonic vai ser a mesma coisa do Optical Memories original. A única coisa que vai mudar é que ele vai ganhar uma terceira habilidade que nós não fazemos a menor ideia de qual seja. O que pra mim é ótimo, porque sinceramente eu acho o moveset do Sonic no Optical Memories bem sólido. Ele é bem punitivo pra quem não sabe usar, mas ele é bem recompensativo pra quem utiliza direito o personagem. Enfim, personagens da Art Comics virão para o Optical Memories Revival? Sim. Além da série, eles pretendem trazer vários personagens da Art Comics pro jogo. E falando nisso, eles aproveitaram o tópico para comentar sobre a situação do casting do jogo atualmente. No meu último vídeo, eu mostrei a imagem oficial dos sobreviventes e killers que estavam confirmados para virem no jogo. E nele deu pra ver que o casting era literalmente a mesma coisa do jogo original. Mas nessa direct, eles disseram que vão trazer personagens novos pro lado de killers e sobreviventes. E do lado de killers só foi nos confirmado o personagem chamado Zalgo, que é o personagem que eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, mas ele parece bem da hora pelo que eu vi pesquisando na internet. Mas como eu afirmei antes, não foi só os killers que ganharam adições no casting do jogo. Vamos receber personagens descartados do Optical Memories? Sim, nos foi confirmado alguns personagens que foram incluídos recentemente no casting do jogo. E essas adições são simplesmente iradas na minha visão. Nos foi colocado no casting a Whisper, mas fazendo par com ela, obviamente, tinha que ser adicionada também a Tangle. E para não ficar sozinha nessa situação de duplinhas, a Surge também vai ganhar sua dupla no jogo. O Kit também vai entrar no casting de sobrevivências do Optical Memories Revival. E para finalizar, o Faker também entrou para o casting do jogo. Sim, o Faker, o personagem que foi removido do Optical Memories original, vai voltar aqui no Optical Memories Revival e vai ter o moveset que foi prometido para ele no jogo original, assim como foi feito com 2011. O moveset dele não foi descartado e vai ser reutilizado pro jogo, e o que a gente não conseguiu ver lá, a gente vai conseguir ver aqui. Como vai ser o balanceamento do Optical Memories Revival? O jogo vai ser killer-sided, vai requerer 1000 vezes o trabalho em equipe dos sobreviventes para conseguir chegar em uma vitória no jogo. Os killers não serão super poderosos igual certos filhos da p, mas eles vão ser bem presentes nas partidas e impedir com que o jogo se torne um bullying simulator. Eles vão ficar o tempo todo na cola dos sobreviventes independente do que aconteça. Ou seja, eles não vão ser tão quebrados assim, não vão ser super fortes igual, né? Mas eles também não vão ser fracos, eles vão ficar o tempo todo na nossa cola botando pressão na gente. E eu sinceramente prefiro assim porque deixa a partida bem mais dinâmica. Outra coisa também é que eles pretendem fazer sistemas que forcem pessoas que não ajudam as equipes a, de fato, ajudar as equipes e jogar a porra do jogo. Sabe aqueles caras que ficam parados na partida esperando o Last Man Stand e evitam ajudar só pra começar o Last Man Stand com vida cheia? Eu confesso que às vezes sou eu, mas então, eles não vão existir mais. Caso as pessoas façam isso no Optical Memories Revival, eles vão receber uma notificação. E se ignorarem essa notificação, uma punição não esclarecida ainda vai ser aplicada a eles. E a referência de similaridade para a criação desse sistema aparentemente foi Dead by Daylight, mas pelo menos vai ter algum sistema punitivo para esse tipo de jogador, né? Teremos mecânicas diferentes em Optical Memories Revival. Quanto às mecânicas do mapa, tipo geradores para se fazer ou algo do tipo, não teremos isso. Assim como o jogo original, o jogo é completamente focado na sobrevivência e apenas isso. Mas obviamente haverá mecânicas diferentes em modos diferentes do jogo, como Juggernaut, etc. Eles pretendem adicionar isso, mas no jogo em si, no modo normal, não haverá mecânica para se fazer, nem gerador nem nada. Teremos mapas originais em Optical Memories Revival? Sim, os mapas originais de Optical Memories vão ser obviamente refeitos do zero, e provavelmente todos os mapas que virão no futuro serão focados exclusivamente no universo de Sonic oficial, com mapas e zonas oficiais dos jogos, e aos universos EXIs, com mapas e universos de killers específicos que também vão chegar no futuro do jogo. Haverá eventos de 18 or Less no Optical Memories Revival. Eventos de 18 or Less vão estar presentes sim no jogo. Eventos como Raio na Green Hill, explosão da Wicked Run e etc vão continuar no jogo, mas não necessariamente todos vão acontecer na 18 or Less. Alguns podem acabar rolando no mid-game também. Obviamente esse conceito vai ser 1000 vezes mais abrangente do que no jogo original, porque claramente haverá mais mapas, mas por exemplo, os Guardiões de Lord X sairão no meio da partida para ajudá-lo em seu próprio mapa, e não necessariamente será na 18 or Less, pode acabar acontecendo no mid-game também. A Not Perfect provavelmente vai ter o ringue fantasma que te teleporta pro local que terá o ringue verdadeiro, assim como no TD. O chão da Crisis City explodindo também será um dos eventos, mapa esse que também foi confirmado para estar futuramente no jogo, inclusive. Muitos mini eventos acontecerão em provavelmente todos os mapas do jogo, e cada um será um diferente do outro. Mini tópico, 18 or Less especiais. Esse é um mini subtópico do tópico passado, mas vale a pena ressaltar ele aqui. Haverá 18 or Less especiais. Ele não detalhou porque precisaria da permissão dos donos dos personagens para falar isso, mas ele deu um exemplo. O Killer terá uma transformação na 18 or Less. Nos segundos finais, a gameplay dele provavelmente
provavelmente será mais agressiva e botando mais pressão para as pessoas escaparem, impedindo que tenha aquela clássica situação em que o cara ele fica parado fazendo emote e ele acaba não escapando. Terão novos EXEs em Outcome Memories Revival? Sim, teremos quase todos os killers antigos de volta, com exceção do Genesis X, nada envolvendo tretas ou discussões em específico, é mais por respeito ao criador do personagem, que sofreu um pouco na época do Outcome Memories, o que é uma pena porque eu adoro o Genesis X, ele é um personagem que eu genuinamente queria muito ver nesse jogo, mas eu entendo. Enfim, foi confirmada a presença do Sonic.exe também, não Crimson X, mas sim o Sonic.exe. Eu não vou nem tentar explicar a diferença, então vocês que pesquisem, porque isso é mais confuso do que qualquer outra coisa na história, então eu vou ficar devendo essa pra vocês. Existem vários personagens que o dono do jogo quer presente no roster de Killers, mas infelizmente entrar em contato com os criadores é bem difícil, porque apesar de ser difícil, não é impossível contatar os criadores, né? Só alguns em específico que nem sequer rede social tem. Quais são os planos de Prime, Furnace e Starved para Outcome Memories Revival? Prime, Furnace e Starved não serão personagens em Outcome Memories Revival, mas sim serão skins com voice lines customizadas. Eles vão ser skins das versões originais de Furnace e Starved, esses sendo os personagens do dono do jogo. E junto dessa informação, Romeu nos mostrou uma suposta chase theme da skin do Prime Furnace dele. Dê uma olhada. Systems online. Awaiting orders. Moving light spotted. Will engage. Além disso, o Romeu confirmou que tem muitas novidades para a versão Prime do Furnace e do Starved para esse mês de junho. Não sei se vai ser algo relacionado ao Outcome Memories Revival ou não, mas se for, eu irei atualizar vocês de qualquer novidade que eles postarem. Se não for, foda-se. O jogo vai lançar parecendo a V1 ou a V2 de Outcome Memories? O jogo não vai cometer o mesmo erro do jogo original, né? Então, obviamente, haverá mais killers do que apenas 2011X. O que nós vamos ter no lançamento do jogo pode acabar mudando, então não leve isso como uma afirmação 100%. Mas, provavelmente não vai mudar. Acho difícil que mude, mas mesmo assim leve em consideração que qualquer alteração pode ser feita ao longo do tempo. No lançamento do jogo nós vamos ter o remodelado e reworkado 2011X, remodelada e reworkada Tripwire, e uma novidade para o cast de lançamento, temos o No More Innocence na versão 1 do Outcome Memories Revival. Eu achei uma escolha bem interessante até. Eu espero que a Tripwire realmente valha a pena, porque eu odeio essa boneca, mano, vai se f... O jogo vai reutilizar os códigos do Outcome Memories original? Não. O Erehog vai ter uma skin no Outcome Memories Revival? Sim. E por último, mas não menos importante, tem uma data de lançamento para Outcome Memories Revival? Não tem. E não terá uma data de lançamento para Outcome Memories Revival. O que isso quer dizer? É simples, na verdade. Eles não querem colocar uma data específica porque assim eles podem trabalhar no jogo em paz e sem ter a pressão nas costas de uma data de lançamento para cumprir. Eles claramente estão vendo onde o jogo original errou, eles não querem repetir o mesmo erro. Mas o desenvolvimento do jogo está indo super bem e eles estão trabalhando muito por detrás das cortinas. Por isso que eles não estão trazendo muitos sneak peeks e é por isso que o tópico dele no meu vídeo passado ficou tão curto. Eles não querem postar muitos sneak peeks porque eles querem evitar elevar demais a expectativa da comunidade sobre o jogo. O jogo original ele criou muita expectativa em todo mundo, divulgando coisa que não era pra divulgar ainda, e isso acabou sendo um tiro no pé do Outcome Memories original. Então faz muito sentido essa decisão deles. Como eu disse, as perguntas feitas infelizmente não são tão interessantes e os últimos tópicos do vídeo ainda menos, então eu decidi deixar de fora. São todos focados no Furnace e no Romeu. Apesar de gostar muito do Furnace e do Starved original, eu acho que eles se perderam um pouco ao focar muito neles e deixar de fora algumas perguntas mais interessantes sobre o jogo em si. E os do Romeu eu nem preciso falar, né? Foda-se o Romeu, velho. Mas no geral, foi uma bela direct e eu gostei bastante do que foi perguntado nela. Apesar de algumas das perguntas serem bem desnecessárias e meio sons,
esperanças. Saber que o jogo está bem e sendo feito nas escondidas me deixa muito esperançosa e eu mal posso esperar pelo lançamento desse jogo. E antes de finalizar o vídeo, enquanto eu editava, eles soltaram um sneak peek das animações do Sonic no Otcom Memories Revival. Eles não mostram nenhuma skill nova do Sonic, provavelmente para não dar spoiler do jogo em si, mas eles mostram melhor o modelo do Sonic e a nova feature que ele vai ter utilizando o Pullout. Primeiramente nós temos a animação dele parado. Depois temos ele andando. Correndo. Preparando o Pullout. Carregando ele. Correndo com o Pullout. Detalhe que eles afirmaram que, in-game, o Sonic ele terá o famoso símbolo do infinito do Pullout. E aqui chegamos na parte interessante. Durante o Pullout, o Sonic será capaz de correr pelas paredes e ficar mudando de parede se ele quiser. Além de ser super accurate com o personagem, dá uma liberdade absurda de movimentação durante o uso da habilidade. Então quem tem um bom controle do Pullout no jogo original vai se dar super bem com essa passiva nova dele, eu inclusa. E por fim, a animação de preparo do Drop Dash. Essas foram as únicas novidades de fato que foram mostradas enquanto eu estava editando o vídeo. Não são novidades realmente incríveis, então eu já posso encerrar o meu vídeo aqui. A Direct ela foi muito legal, eu curti bastante e eu quero aproveitar essa ocasião para falar: vai se fuder Funtime Gamer.